Bom, tá gravando, pessoal. Bom dia mais uma vez e vamos lá. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, tá? Nós vamos falar sobre a crise de 1929 e a relação que ela tem com os regimes totalitários, sobretudo o nazifascismo. Em outras palavras, nós vamos tratar muito aqui sobre a questão de crise. Como que é a crise, qual o impacto que uma crise econômica, por exemplo, tem em regimes políticos, né? Quais são os reflexos que essa crise econômica ela tem em regimes políticos. Então a gente vai falar da história, a gente vai falar da história do século XX, mas nós vamos tecer alguns comentários, tá? A gente vai levantar algumas questões a respeito do mundo que nós vivemos. Nós estamos em um mundo em crise. E nós, há pelo menos 2 anos, 3 anos, vivemos uma grande onda conservadora, que alguns chamam de ultraconservadora, né? Então a gente vai entender até que ponto é ou não é, vamos discutir bastante o termo fascismo hoje, né? O que representa esse termo fascismo. Mas aí eu quero começar puxando lá em 1929, na crise de 1929. Eu disponibilizei uma aula para vocês, né? Uma aula do YouTube para vocês, um material, e a gente chegou a falar a respeito dos governos liberais. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, se a gente voltar lá no contexto do pós-Primeira Guerra Mundial, qual que é a primeira questão que tem que ficar clara para entender esse tema que nós vamos falar hoje? Os Estados Unidos da América saíram como uma potência vencedora da Primeira Guerra Mundial, tiveram ali no máximo 100 mil soldados mortos durante a guerra, nenhuma bala, nenhuma bomba em território, e isso provocou aquele otimismo que nós já falamos em outro momento, um otimismo econômico, né? Esse otimismo econômico ele vai se reverter no processo produtivo, vai aumentar muito a produção, o desenvolvimento de novas tecnologias vai aumentar muito a produção agrária, né? A crise da Europa vai fazer com que os Estados Unidos tenham que investir na Europa, e isso vai trazer ganhos, né? Investimentos, empresas, empréstimos, já falamos disso na última aula. E aí, a década de 20 vão ser aqueles anos loucos de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento tecnológico, né? Aqueles anos que levam ao crescimento do American Way of Life, baseado no consumo, a ideia do consumismo, né? Um dos elementos que eu queria chamar a atenção de vocês é que o American Way of Life, essa ideia do consumismo, ela nunca foi uma realidade, mas ela sempre foi uma projeção, tá? Prestem bastante atenção nisso e depois, se quiserem fazer perguntas no final sobre, é importante. Quando a gente olha as propagandas dos Estados Unidos, sempre traziam a ideia do consumo, sobretudo o consumo de bens de consumo duráveis, fogão, geladeira, ter uma casa, uma churrasqueira no fundo, a ideia da família feliz, o comercial de margarina, né? Então essa ideia do American Way of Life, ela se deu muito por uma ideia de que a sociedade americana cada vez mais consumisse, cada vez mais tivesse a capacidade de se orientar pelo American Way of Life. Porque os Estados Unidos, eles dependiam muito do desenvolvimento do mercado interno. Pensa aqui comigo, a Europa está em crise, a economia americana melhora, cresce assustadoramente a economia americana. E esse crescimento, ele depende da crise da Europa. Ele tem ganhos a partir da crise da Europa. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que os Estados Unidos, durante a década de 20, vão projetar, vão criar a expectativa de que o seu mercado interno pudesse desenvolver. Para que quando a Europa se recuperasse, quando os europeus já tivessem ali o controle da sua economia, os Estados Unidos já teriam um desenvolvimento de mercado interno. Mas isso não aconteceu e foi um dos motivos da crise de 1929. Cresceu muito a produção agrícola, né? E eles não conseguiram compensar. E o mercado de ações representava esse otimismo do século XX. Todas as pessoas começaram a comprar ações. Pessoas faziam, pessoal, empréstimos em bancos para comprar ações da Bolsa de Valores. Como aquela videoaula que eu postei para vocês afirma, né? Se você pegasse o valor de todas as ações, né, de todos os empréstimos, por exemplo, dos Estados Unidos, o valor era maior do que o que existia de moeda nos Estados Unidos. Então, grande parte era valor especulativo. Grande parte desse rendimento era um rendimento baseado na virtualização do sistema financeiro, né? Na ideia da projeção e do otimismo de que a economia vai funcionar. E onde eu quero chegar nesse primeiro momento para vocês? Tudo isso era feito com base em uma economia liberal. Portanto, uma economia com pouquíssima interferência do Estado.
né? O Estado, ele deixava o mercado livremente funcionar, e esse liberalismo fez com que a produção aumentasse muito, fez com que o mercado de ações criasse um organismo, né, um ambiente ali de investimento livre, né? Então, tudo isso foi pautado naquelas características do liberalismo que a gente disse lá na primeira aula. E o mundo inteiro, pós-guerra, ele foi se organizando nesse liberalismo. A França, a Espanha, Portugal, a Alemanha, a Itália, todos eles adotaram a cartilha liberal, adotaram esse procedimento de deixar o mercado livre, pouca interferência do Estado. Então o mundo inteiro ficou, presta atenção nisso, extremamente dependente dos Estados Unidos, né, da economia americana, baseado, vamos dizer, alicerçado em empréstimos e investimentos feitos pelos Estados Unidos da América, e que era essa potência crescente, essa potência do futuro, né? 2 anos antes da crise, os congressistas falavam que a economia dos Estados Unidos era invicta, era uma economia indestrutível. Então, todo mundo está alicerçado nos Estados Unidos, né? Nessa economia dos Estados Unidos. Portanto, quando a economia dos Estados Unidos quebra, quando a economia dos Estados Unidos entra em choque, o que vai acontecer? Eu tenho uma reação em cadeia que vai derrubar todo mundo. E o ponto que eu quero que vocês entendam é que quando o liberalismo econômico entra em choque e é colocado em xeque, é questionado, não é só o liberalismo econômico que é questionado, mas o liberalismo político também. Simplificando para vocês, é como se os regimes baseados na liberdade, baseados na livre iniciativa, baseados na pouca interferência do Estado, começam a ser mal vistos. Então, diante da crise econômica, porque vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a democracia. A democracia é um regime político que garante a participação da população para a escolha das suas lideranças, as liberdades individuais, as liberdades de crença, as liberdades de opinião. Então é o regime que nós temos, cheio de imperfeições, mas é o melhor que nós temos, porque nos garante liberdade. Só que apesar da democracia ser o melhor regime político em todos os sentidos, ela é extremamente morosa. Vamos lá, lembra do IFTM? A gente ia tomar uma decisão, quando ia tomar uma decisão, tinha que reunir representantes de turma, fazer votações na sala, aí fazia outra votação, aí levava, aí discutia, tomava-se uma decisão. Muitas das vezes essa decisão não era bem vista, a turma revoltava, só que a gente tinha que falar, já foi votado, não pode voltar atrás. Ou seja, a democracia é um sistema complexo e muitas das vezes ela nos frustra. Muitas das vezes a gente se pega falando, nossa, era muito mais fácil tomar uma decisão e não falar nada para ninguém, não é? Vocês já nos pegaram pensando nisso? Em muitos momentos você fala, nossa, o fulano podia ter tomado essa decisão sozinho, agora fica consultando, demora. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Quando o regime liberal ele entra em crise, quando o liberalismo entra em crise, todas as pessoas começam a olhar para o liberalismo político e a não ver ele com bons olhos, começa a olhar para um sistema político, por exemplo, que demora a tomar decisões e fala, pô, esse sistema político ele não é eficiente. Começa a olhar para os políticos e ver nos políticos pessoas incapazes. Começa a olhar para o sistema e dizer que o sistema ele é corrupto, ele é moroso, ele é lento, né? E nós precisamos mudar esse sistema. Então, diante da crise da ordem liberal econômica, a ordem liberal como um todo entra em crise. Esse é o ponto-chave para compreender a nossa aula. Porque muitas vezes você pensa, vários alunos fazem a seguinte pergunta, Mário, como que o Hitler fez o que fez? Como que deixaram ele fazer o que fez? Como que o mundo viveu sistemas tão tirânicos, tão autoritários, tão absurdos? Gente, o nazismo é uma das grandes desgraças da história da humanidade. Eu, como professor de história, eu fico louco a hora que eu vejo gente tentando relativizar o nazismo, gente tentando ver o lado do Hitler, né? Isso é bobagem. Foi uma das grandes desgraças da história da humanidade. E aí muita gente pergunta, como que isso aconteceu? Como foi possível que isso acontecesse? Vai a primeira dica de filme aí para vocês, anota no cantinho do caderno, assistam o filme A Onda, tá? A Onda. Alguns já devem conhecer, já devem ter tido essa referência, tá? Filme A Onda. O filme A Onda, para quem não conhece, existem duas versões, tá? Uma mais antiga, que foi feita pelos Estados Unidos,
e eu queria que vocês assistissem a versão alemã. Não sei se tem na Netflix, tá? Mas tem a versão alemã. O filme chama Onda. Basicamente, esse filme trata da história de um professor que vai dar aula de política. E ele vai falar sobre autocracia, sobre regimes autocráticos, regimes autoritários. E vai explicar isso para os estudantes no mundo de hoje em dia, né? O filme se passa há algum tempo atrás, mas é na contemporaneidade. E uma frase chama muita atenção nesse filme. Durante a aula sobre regimes autoritários, autocráticos, um estudante diz a seguinte frase: hoje em dia a gente não cairia nisso. Nossa geração é muito intelectualizada para ser enganada por um governo dessa forma. Um estudante diz isso. Ou seja, né, o nazismo ocorreu lá no meio do século XX, mas hoje ele não ocorreria. Hoje jamais a gente se sujeitaria a um regime político dessa forma. E o professor resolve dar uma aula mais prática para esses estudantes, criando um movimento político de características fascistas, chamado A Onda. Inclusive com a saudação, assim, ó. Quando os caras se viam, eles faziam isso aqui, ó. Semelhante ao quê? A saudação do Heil Hitler, né? A regimes de saudação. No Brasil, né? Lembra do integralismo? Falava-se Anauê, né? Então, o que acontece? O professor resolve dar essa aula prática. Assistam esse filme, não deixem de assistir. Ele é sensacional para entender como que nós somos seduzidos por regimes autoritários. Vamos lá. Você não precisa me responder, a gente está numa aula online, né? Mas responde aí dentro da sua cabeça. O que te atrai mais enquanto estudante? Um professor que chega, fala lentamente, distribui textos, provoca vocês para que formem grupos, analisem os textos e coloquem esses textos posteriormente para serem expostos e debatidos em sala pelos grupos feitos. Esse é o primeiro professor. E o segundo professor é o cara que chega, ele tem o dom da palavra, ele fala o que vocês têm que estudar, ele coloca tudo no quadro, ele é dinâmico, ele atrai vocês com o dom da oratória e ele puxa a responsabilidade para ele passa quase nenhum trabalho dividido, ele simplesmente fala. Quem desses dois professores atrai mais vocês? Qual desses dois modelos atrai mais os estudantes? Qual desses dois modelos o estudante vira para o outro e fala: nossa, aquele cara ali é foda, aquele cara ali ele domina. Nós somos atraídos por pessoas autoritárias. Porque a democracia, ela exige de nós uma postura. A democracia nos exige constante movimentação. Então, muitas das vezes, como eu disse, ela é cansativa. Então, a gente muitas das vezes quer que alguém resolva, que alguém tome as rédeas da situação. E o que vai acontecer? Quando os Estados Unidos entram em crise, eles levam o mundo inteiro. E ao levar o mundo inteiro, qual a ideia que se cria? A ideia da irresponsabilidade desses regimes liberais. A ideia de que esses regimes liberais, eles representam regimes que permitem a corrupção, regimes que não têm responsabilidade com o país, com a pátria, com a nação. Então os políticos são vistos como corruptos, o sistema é visto como corrupto, e aparecem pessoas, aparecem lideranças que começam a sugerir mudanças mais drásticas e que começam a movimentar a população para que sigam essas ideias de mudanças mais drásticas e que não são liberais, Então, a crise da ordem liberal, o que ela vai fazer? Ela vai trazer uma crise generalizada dos modelos políticos democráticos. A democracia começa a ser vista como uma forma de política morosa, lenta e muitas das vezes que permite a corrupção. Então, a crise de 29 está diretamente relacionada à ascensão dos regimes totalitários, à ascensão dos regimes que vão criar novas características para o capitalismo. Agora, prestem bastante atenção. Os regimes totalitários, o fascismo, que eu vou entrar daqui a pouco, a gente vai começar a falar dele, são regimes de garantia do capitalismo, mas são antiliberais, são antiburgueses. Então, o que a gente tem no mundo? A crise de 1929 é uma crise da ordem liberal, é uma crise do capitalismo liberal que leva todo mundo. Por exemplo, os Estados Unidos investiam e tinham empréstimos em empresas em países como a Alemanha. Quando vem a crise, os bancos quebram, nós temos uma crise do sistema financeiro, várias empresas nos países quebram. Então, esses países começam a ter uma crise econômica. Os Estados Unidos era o maior importador do mundo, comprava de vários países,
Vem a crise, eles param de comprar. Eu tenho uma crise, portanto, nos países que têm superprodução. Exemplo, Brasil com café. Então, esses países param de comprar. Os Estados Unidos param de comprar. Esses países têm superprodução, crise econômica. Os empréstimos dados pelos bancos, de repente, todos desaparecem, porque era fruto de especulação. E a Bolsa de Valores estoura, levando todas as ações globais para o mesmo lugar. E o que acontece com a Alemanha, que estava se reestruturando numa república, que tinha ali uma república organizada por meio de presidente, existia um presidente, existia o chanceler, existia o parlamento. A Alemanha cai no barro de novo, ela já tinha sido humilhada em 1919, e vem a crise de 1929, e a Alemanha cai numa crise financeira de novo. E quem que dominava o parlamento naquele momento? Eu postei uma outra aula para vocês sobre a ascensão do Hitler ao poder, né? O Partido Conservador que dominava, e progressivamente ele vai perdendo poder para outros movimentos políticos. E aí o que eu quero que vocês entendam é que diante da crise de 29, qual foi o movimento político que começou a ganhar muita moral, começou a crescer muito? O socialismo. Por quê? Porque a Revolução Russa, que fez ali o primeiro país socialista, começou a influenciar outros países. E esse movimento socialista, sobretudo o soviético, não foi afetado pela crise de 1929. Então, o exemplo da crise de 29 e do coexistindo com o mundo soviético fez as pessoas pensarem no socialismo como uma alternativa. Então, movimentos de greve, associações de trabalhadores, propostas socialistas começaram a ganhar muita moral a partir do final da década de 20 e na década de 30. O parlamento alemão, por exemplo, começa a ver uma ascensão do movimento socialista nas cadeiras do parlamento. E aí, meus queridos, é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Eu vou projetar a minha tela, tá? Vou projetar a minha tela para que vocês vejam o texto e a gente possa analisar ele com calma. Só um minutinho. Olha isso aqui. Eu tenho um texto aqui do Léo Huberman, um historiador. Deixa eu passar aqui para vocês. Olha só esse texto. Na Rússia, a Revolução da Classe Trabalhadora teve êxito. O que esse texto está falando? Ele está dizendo aqui sobre a Revolução Russa, né? A Revolução Russa ocorreu, mas a desilusão, a fome e a miséria que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, ou seja, o caos gerado pela Primeira Guerra Mundial, sobretudo na Europa, atraíram muitos recrutas às fileiras revolucionárias em toda a parte. Isso aconteceu particularmente na Itália e na Alemanha. Ou seja, a Itália e a Alemanha começaram a ter um movimento muito forte de partidos de grupos socialistas depois da Primeira Guerra Mundial. O movimento revolucionário da classe trabalhadora, o socialismo, começou a crescer muito forte. Então vejam esse ponto do texto. Os capitalistas desses países, ou seja, Alemanha e Itália, tiveram pela frente uma classe trabalhadora que lhes ameaçava o poder. Ou seja, o socialismo era uma ameaça real para esses países da Europa, sobretudo a Itália e a Alemanha. Por isso, deram dinheiro aos camisas negras de Mussolini e aos camisas pardas de Hitler, uma alusão ao uniforme desses movimentos políticos, em troca de favores futuros. O principal favor era o esmagamento do movimento organizado da classe trabalhadora. Então, prestem bastante atenção no que eu estou dizendo para vocês. O que ocorreu nos países da Europa foi que eles, vamos dizer assim, venderam a alma para o diabo em nome do capitalismo. Os empresários europeus, os empresários italianos, os empresários alemães, eles abriram mão da democracia e desse controle político, das liberdades individuais, da liberdade de expressão, em nome do salvamento, em nome da proteção do capitalismo. Então eu quero que vocês entendam que o nazismo, o fascismo, os movimentos fascistas, eles são movimentos capitalistas, eles são movimentos protetores do capitalismo. Então, respondendo a uma das perguntas, por que o Hitler, por que o Mussolini, por que o Francisco Franco, por que os líderes fascistas do mundo não foram impedidos? Porque eles eram garantidores da ordem capitalista e, mais ainda, eles eram grandes combatentes do socialismo. O medo de que a Revolução Russa se espalhasse por toda a Europa
fez os empresários, fez os capitalistas abrirem mão da democracia em nome do capitalismo. Então, meus queridos, é por isso que é extremamente incoerente dizer que o nazismo foi um movimento de esquerda, na medida em que ele foi um movimento que iria garantir a contenção da esquerda, que iria impedir a evolução dos movimentos esquerdistas, portanto, os movimentos socialistas. Discutir se o socialismo é totalitário ou não é um outro debate que nós podemos fazer. Porque são regimes, né, que trazem o poder e que unificam o poder e que centralizam o poder. Mas, ao pensar no nazismo e no fascismo, eles surgem exatamente para quê? Eles surgem exatamente para conter. Olha isso, ó, o principal alvo era o esmagamento do movimento organizado da classe trabalhadora. Então aqui a gente tem a ascensão desses regimes centralizados em figuras que são, né, exaltadas, em pessoas. Né? Olha, eu vou fazer uma descrição dos líderes fascistas. Eles são vistos como pessoas. Presta atenção nessa descrição, hein? Qualquer semelhança é mera coincidência. Eles são vistos como pessoas que não são corruptas, eles são vistos como pessoas fora do sistema. É hora de votar em alguém, é hora de escolher alguém, ou é hora de permitir que alguém fora do sistema chegue ao poder para combater a corrupção, para não fazer acordos, para não governar na base do troca, do toma lá da cá, ou seja, outsiders, pessoas fora do sistema político corrupto, que têm características militarizadas, que valorizam a pátria, que valorizam a família, que valorizam a religião, né, que valorizam, portanto, os valores tradicionais e que são contra o sistema político, que consideram o sistema político como um sistema corrupto. Então, esses caras, eu estou falando, pessoal, do Hitler e do Mussolini, tá? Esses caras, eles são colocados na política, eles ascendem na política, né? Nesse movimento que é chamado de nazifascismo. O primeiro ponto que eu quero colocar, que eu quero considerar aqui para vocês, é que esses movimentos, o nazismo e o fascismo, eles vêm de um termo militar chamado Squadre Fati di Combattimento. O FACI, né, que são grupos de combate, que são milícias militares, né, e pelotões, né, de milícias militares, do termo FACI, Squadre Fati di Combattimento, que é um termo italiano, surge o termo fascismo, que na verdade, né, se nós formos seguir a pronúncia correta, é fascismo, tá? Do italiano, fascismo. Então, quem são os fascistas? São líderes autoritários, normalmente de características militares, o próprio termo tem característica militar, que vão representar uma alternativa a quê? Uma alternativa ao socialismo. Mas, ao mesmo tempo, eles também são uma alternativa ao liberalismo. Portanto, são regimes capitalistas, mas antiliberais e antiburgueses, e que, por serem capitalistas, são antissocialistas. Então, perceba que, se o socialismo é a extrema esquerda, se o socialismo representa a extrema esquerda, o fascismo vai representar uma resposta à extrema esquerda, portanto, será a extrema direita. E com características muito peculiares, muito comuns, tá? Espero que tenha... Maria Clara, ótima pergunta. Como assim antiburgueses? Isso que é interessante. Quando eu falo antiburgueses, representa aquela burguesia liberal, aquela burguesia que defende, por exemplo, os direitos individuais, que defende a livre iniciativa, que defende os valores do Adam Smith, né? O que eles vão fazer? Um capitalismo de Estado, em que a burguesia é peça do Estado. Porque a burguesia é vista como responsável pela crise de 29. Os especuladores, os investidores do mercado de ações, né? As pessoas irresponsáveis. Então, esses burgueses, esse capitalismo burguês é substituído por um capitalismo de Estado, tá? Você vai ver isso nas características do regime fascista, do regime que eu vou colocar agora aqui para vocês. Não sei por que eu parei de compartilhar. Quando a gente olha para isso aqui, ó, tá? A crise de 1929, todo mundo já percebeu, né? Só para voltando. Gente, olha essa imagem que bacana, eu puxei aqui só para mostrar para vocês. Atrás a gente tem um quadro, né, um outdoor, escrito "There's no way like the American way". As pessoas no carro sorrindo, o pai, a mulher, os filhos, até o cachorrinho, olha, tem até o cachorrinho. E na frente desse quadro, uma fila de desempregados, né? Porque a crise de 29 é acima de tudo, uma crise humanitária,
desemprego, fome, violência, tudo isso foi produzido, né, por esse contexto todo de crença num crescimento sem fim, que na verdade acabou num crash da Bolsa de Nova York, que vai levar todo mundo. E isso vai permitir, né? Olha esse slide, né? Os reflexos da crise. O capitalismo mundial entra em crise, aí abala a confiança no capitalismo liberal, que foi o que eu expliquei até agora para vocês, uma confiança abalada nos modelos liberais, na democracia liberal, e aí começa o desenvolvimento de um ideal socialista como alternativa ao capitalismo e ao modelo liberal, e o desenvolvimento de um ideal fascista como alternativa ao modelo liberal. E aí a gente chega no nazifascismo. Então, olha só, eu vou destacar alguns pontos para vocês. A construção de um ideal. Prestem bastante atenção no que eu destaquei aqui. Primeiro ponto que esses líderes vão dizer: rejeição do individualismo liberal. Você não tem que pensar em você, você tem que pensar no seu país. A Alemanha acima de tudo, né? Então a Alemanha se coloca maior do que o indivíduo. Então, se você rejeita o individualismo liberal, olha que interessante, qualquer movimento de minorias, ele é atacado. Luta por direitos individuais ou direitos de minorias são colocados em segundo plano, em nome da maioria. Então é muito comum que esses líderes digam que a minoria tem que se curvar à maioria. Portanto, movimentos de identidade de gênero, né, movimentos de liberdade de pensamento, de liberdade de opinião, são todos massacrados, tá? Em nome do ideal maior, em nome da pátria, em nome da nação. Gente, bandeiras de estados no Brasil, por exemplo, são todas queimadas quando Vargas chega ao poder, em nome da bandeira do Brasil. A ideia de que a nossa bandeira é uma só, né? Toda hora eu me seguro para não falar determinados lemas de determinado líder aí, porque senão eu vou ser acusado de ser parcial. Então eu vou me ater aqui à Alemanha. A rejeição da democracia, tá? Esses regimes, eles rejeitam a democracia, porque a democracia é tida como algo fraco. E aí eles se estruturam a partir de forças militares. Olha os lemas, pessoal. Observem os lemas. Acredita, obedece e luta. Acredita, obedece e luta são palavras que estão... São verbos que estão estruturados de que forma? No imperativo. Acredita, obedece, luta. Então, você está colocando, acredita em quê? Acredita no seu país. Obedece o seu líder, obedeça ao seu líder, obedeça a sua pátria e lute em nome dela. Gente, são lemas fascistas que eu selecionei. Olha esse aqui, ó. Nada jamais foi ganho na história sem derramamento de sangue. Então, o que é colocado nisso, né? É colocado o contexto da guerra como parte estruturante da identidade de um país. É melhor um dia de leão do que 100 anos de carneiro. Você que se impõe ao poder e morre na guerra, você é um herói. E a guerra é para o homem, enquanto a maternidade é para a mulher. Olha esse lema fascista. A guerra é para o homem, enquanto a maternidade é para a mulher. Ou seja, a guerra é algo natural para o indivíduo, é natural para o homem. Olha isso. Isso vai levar uma série de líderes ao poder. Esse é o Benito Mussolini. Em 1922, ele chega ao poder na Itália por meio da Marcha sobre Roma. Tá? Um fato super importante que representou o poder do fascismo e a popularidade do fascismo frente aos movimentos democráticos e resistindo ao socialismo. Pessoal, uma coisa super importante, os movimentos fascistas e nazistas, os movimentos fascistas são extremamente populares. Existe um apoio da massa de trabalhadores que estava cansado da exploração, do desemprego, da fome. Então eles atraem as camadas trabalhistas, eles atraem camadas populares. Então existe uma legitimidade dada pela maioria. É estranho isso. Eu costumo dizer que se estivéssemos na Alemanha nazista, nós aqui que estamos nessa aula, possivelmente seríamos nazistas, possivelmente teríamos apoiado esse movimento. Não existe a ideia de um mal, o Hitler como malvado que engana todo mundo. Não veja a história preto e branco, não veja a história simples assim. Tem um movimento político que fala aquilo que a população quer ouvir, tá? E atrai grandes fileiras aí de trabalhadores. Então, dá uma olhada nesse cara, no Hitler. Quem ainda não viu, volte no vídeo que eu postei para vocês, que fala da ascensão do Hitler ao poder. Porque fica uma pergunta, né? O fascismo se instaura democraticamente? O Hitler chega democraticamente ao poder? Resumão básico para vocês.
O Adolf Hitler, ele era uma pessoa que lutou a Primeira Guerra Mundial, então ele se autodeclarava herói de guerra, um cara frustrado porque gostaria de ser pintor, e ele foi rejeitado pela Academia de Artes da Alemanha, né? Ele era um pintor medíocre. E aí ele vai canalizar esse ódio e essa frustração de ter sido ignorado no mundo das artes, e deu no que deu, né? Todo mundo fala assim, se o Hitler tivesse sido aceito na Academia de Artes alemã, muita coisa teria ocorrido de forma diferente. Mas olha o que ele era. Ele era um político de um partido, ele criou um partido pequeno, minúsculo, era um político minúsculo, de pouca expressão, que tentou dar um golpe chamado Putsch de Munique. Ele tenta dar um golpe, esse golpe é fracassado e ele é preso. E ele fica alguns anos na cadeia e escreve a obra dele, o Minha Luta, que já pode ser lido por qualquer um, porque se tornou domínio público, já é vendido no Brasil. No Minha Luta, ele coloca todas as características do nazismo, né? O ódio ao mundo liberal, o desejo de vingança, a humilhação alemã como combustível para uma nação maior, né? Então ele reorganiza todo esse partido. E o que vai acontecendo? Progressivamente, os fascistas vão ganhando, os nazistas vão ganhando cadeiras no parlamento, mas eles não conseguem nunca formar maioria. Eles só vão formar maioria quando há uma interferência na democracia. Então, o que o Hitler vai acontecendo com ele? Os fascistas vão ganhando cadeira, mas os outros partidos formavam maioria. O nazismo nunca conseguia ter maioria. Até que ocorre, voltem lá no vídeo, tá? Eu estou passando rápido por isso, porque nós temos um videozinho aí resumindo isso. Ocorre um incêndio no parlamento, né? Na Alemanha, para vocês entenderem, existe a figura do presidente e a figura do chanceler, uma espécie de primeiro-ministro, né? E o Hitler ele concorre à eleição, ele não ganha, o Hindenburg vira presidente, e aí acontece um incêndio no parlamento. Os nazistas acusam os socialistas de fazerem esse incêndio, e o quadro político chega num determinado momento em que o presidente tem que indicar o Hitler para chanceler, tem que indicar ele para primeiro-ministro, para poder governar. E nisso os fascistas conseguem ter o chanceler. E aí, depois que o Hindenburg morre, o Hitler unifica, ele vira presidente da Alemanha, chanceler e unifica todos os poderes. Se você olhar por um lado, ele ascende democraticamente ao poder. Mas se você olhar por outro, o incêndio, a morte do Hindenburg, a interferência nos direitos individuais depois do incêndio, tudo isso faz com que o Hitler chegue ao poder. Então eu digo para vocês que o democraticamente tem que ser colocado muito em aspas, tá? E a gente pode discutir isso depois lá nas perguntas. Gente, olha essa foto. Olha essa foto. Tá? Olha, isso era mostrado para o mundo, enquanto o mundo estava num caos provocado para a crise de 29, a ascensão dos estados totalitários representava ordem, representava disciplina, representava amor à pátria, representava devoção ao Estado, devoção ao líder. E aí o que eles fizeram? Eles trouxeram todas essas características. Primeiro, o nacionalismo exacerbado, tá? A nação. E aqui a gente fala de nacionalismo, não de patriotismo só, mas de nacionalismo. Portanto, um valor dado à nação baseado no ódio ao outro. Totalitarismo, ou seja, todo o poder centrado na mão do Estado, centrado na mão do líder. Unipartidarismo, depois do incêndio e das várias aprovações que são feitas na legislação alemã, o único partido permitido é o partido nazista, portanto a democracia acabou. Crença na infalibilidade do líder. Por favor, eu estou pedindo uma coisa para vocês aqui nessa videoaula, nessa live. Não falem mais a seguinte frase: nossa, o Hitler era um cara muito inteligente, pena que ele foi usado para o mal. Para de falar essa frase, tá? Toda a ideia que você tem do Hitler é fruto da propaganda nazista. Então o Hitler, ele era um cara ali, a liderança. Mas quem realmente tinha o poder e quem realmente articulava a política era Goebbels, na propaganda e no cinema, Himmler, Göring, ou seja, os caras que estavam em volta do Hitler eram os verdadeiros políticos, eram os verdadeiros articuladores disso tudo. E que criaram, por meio da propaganda nazista, que era genial. Presta atenção, eu estou falando da propaganda. Os nazistas são os criadores da propaganda moderna. Então eles criaram uma máquina de marketing para fazer todo mundo acreditar que Adolf Hitler era infalível, que Adolf Hitler era uma mente brilhante por trás de tudo. Outra dica de cinema, assistam o filme A Queda.
Tá? Ele fala das últimas horas do Hitler e mergulha na personalidade dele para mostrar o quanto ele era complexo e o quanto que ele era falível, o quanto ele era humano, ele era um... Chamar de monstro, eu pelo menos acho que chamar de monstro, chamar alguém de monstro, chamar alguém de louco, é perigoso porque você tira a responsabilidade dessa pessoa. Não, ele era um ser humano ruim. Ele era um ser humano ruim. E o regime nazista é fruto desses seres humanos ruins, né? Elitismo, pessoal. O que é elitismo? A crença de que existe uma elite política que governa. Você tem que acreditar no governo e obedecer, tá? Então a democracia é deixada de lado. E existe uma elite política. E aí ele vai chegar no arianismo, a raça alemã como a principal raça que vai comandar esse mundo, tá? Eu coloquei que o militarismo como característica, é óbvio que é uma característica, o próprio nome fascismo vem de uma característica militar, né? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês depois, mais para frente, na aula de Segunda Guerra, sobre conquista do espaço vital, porque a Alemanha ela vai se basear na conquista de territórios para ampliar o seu poderio. E grande parte desses territórios eram socialistas, por isso que o mundo europeu, inglês, francês, o mundo democrático não fez nada. Mas eu vou explicar isso depois, que é a chamada política de apaziguamento. Eu quero que vocês se concentrem nisso. E com o arianismo, olha essa foto, olha essa imagem. Isso aqui é um desfile nazista. Você acha que isso não traz a ideia de ordem, não traz a ideia de controle, de autoridade, não é? Aqui, ó, a propaganda do Goebbels, os exércitos enfileirados, a ideia da construção de um ideal perfeito centrado no ariano e antissemita, né? O antissemitismo vai ser uma das características, a perseguição aos judeus, que se faz na propaganda do arianismo, o judeu seria a antirraça, mas que principalmente o antissemitismo ajudou o Estado nazista a tirar todos os judeus para campos de concentração e a botar a mão no capital judeu que estava na Alemanha. A motivação econômica é se apropriar de bancos e corporações hebraicas que se instalaram na Alemanha na década de 20. E aí, quando você vai persegue os judeus e manda para campos de concentração, você tem ali um capital para bancar a guerra. Eu vou explicar melhor isso depois, mas... E a propaganda que é feita em torno do judeu, que nós vamos falar isso principalmente na nossa aulinha de Segunda Guerra Mundial. Então, meninos, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês percebam que essa ascensão dos regimes totalitários, e eu escolhi o alemão para falar principalmente, ela se deu num contexto de crítica ao que ocorreu depois. Então, em momentos de crise econômica, a gente tem sempre a ascensão de regimes autoritários. É como se a gente quisesse que o outro resolvesse rapidamente isso para a gente, que um líder autoritário, mas que tomasse decisões mais rápidas e puxasse o poder para ele mesmo, resolvesse essas questões. E esse autoritarismo, ele faz parte de todos nós, ele se centra na nossa visão política, e isso é perigoso, né? O nosso gosto por figuras autoritárias, por figuras centralizadoras. A gente se atrai por pessoas que tomam decisões de forma mais rápida, mas as decisões rápidas nem sempre são decisões corretas, tá? Muitas das vezes nós precisamos pensar, o tempo precisa passar para que você tome a decisão corretamente. Vocês que estão prestando vestibular vivem isso no dia a dia, tá? Vocês terem que tomar uma decisão, eu preciso tomar uma decisão do que eu quero para o meu futuro, e muitas das vezes vocês precisam não passar no vestibular para entenderem o que vocês verdadeiramente precisam fazer. Pelo amor de Deus, não estou jogando uruca para cima de vocês para não passar, não. Mas eu estou dizendo que muitas decisões que são lentas, elas são as mais acertadas. Mas a gente não se atrai por isso. A gente não se atrai por esses valores. Tenta imaginar, eu estou com alunos de 5 turmas diferentes aqui. Eu não sei se a carapuça vai servir para alguém, mas tenta imaginar que a turma de vocês é mal vista por toda a escola. Imagina que vocês são considerados os piores alunos, a turma mais difícil de relacionamento, difícil de lidar. Vocês são colocados ali como pária da escola, é aquela que atrapalha o desenvolvimento da escola. Todo mundo fala isso, os outros alunos falam isso, e vocês são constantemente humilhados, indiretamente humilhados por alunos e por professores. Imagina que um professor chega para vocês e trabalha a seguinte ideia, de que, na verdade, vocês não são os piores, vocês são os melhores. E por serem tão bons, vocês afetam os outros. Vocês afetam os outros estudantes pela capacidade que vocês têm enquanto turma, e vocês afetam a gestão, porque a gestão não consegue lidar com o brilhantismo que vocês são enquanto estudantes.
Ora, o que você vai sentir para um professor que fala isso? E aí esse professor vira para vocês e fala assim: e eu vou fazer com que vocês sejam reconhecidos como a melhor turma. Eu vou fazer todos os outros calarem em nome da turma de vocês. Mas para fazer isso, eu preciso que vocês me obedeçam. Para fazer isso, eu preciso que vocês não me questionem. Para fazer isso, eu preciso que vocês sejam disciplinados. Eu preciso que vocês não tenham problemas que as outras turmas têm, para mostrar o quanto que vocês são especiais. E quando eu vou inflando e vou trazendo esse valor para vocês, e vou trazendo essas características, e vocês se sentem orgulhosos ao invés de humilhados, e vocês se identificam enquanto turma, e vocês passam a se proteger diante das outras turmas, eu estou criando no coração de vocês o princípio que foi a base do nazismo e do fascismo. Eu estou criando no coração de vocês o princípio do autoritarismo, da crença em um líder, da crença de que alguém vai proteger vocês, de que alguém vai guiá-los, de que alguém vai achar o caminho para que vocês alcancem o sucesso. Então, o autoritarismo, ele é instaurado diante da crise, tá? Diante da crise. E nós estamos vivendo no mundo há mais ou menos uns 2 anos, 3 anos, a ascensão de líderes autoritários que democraticamente chegaram ao poder. Democraticamente chegaram ao poder. Essa onda autoritária, gente, ela se faz no mundo todo. Nós estamos vivendo na Europa a ascensão de partidos neonazistas, né? A ascensão de movimentos ultradireitistas autoritários. A gente está vivendo isso. Porque o mundo está progressivamente entrando em uma crise econômica, em uma crise política. Isso traz esses líderes. Só que a gente está vivendo agora momentos, né, de questionamentos aqui e ali. Mas o autoritarismo, ele precisa ser vigiado, porque ele surge facilmente como movimento de uma solução fácil, tá? Se você tem um professor que oferece para você uma solução fácil e rápida, isso é sedutor. Mas se você tem alguém que se dispõe a fazer com que vocês pensem, a fazer com que vocês possam crescer por vocês mesmos, isso dá muito trabalho. E essa é uma metáfora perfeita de como que os regimes políticos se utilizam dessa vontade que a gente tem de crescer muito rápido, de conseguir muito rápido, de alcançar muito rápido, né? E isso vai chegar em vários países do mundo no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, vocês precisam... Isadora perguntou se algum dia essa crise política termina. Na verdade, os movimentos políticos são feitos, né, ciclicamente, né? Você tem estabilidade, quebra da estabilidade, crise, estabelecimento de um novo regime, né? As crises políticas, elas são constantes, porque os regimes eles não são estáticos, eles são complexos, né? Os regimes políticos, os regimes econômicos. Foi interessante perceber a estabilidade, Isadora, nunca chega. Pelo menos assim, no século XIX, a gente tem autores que acreditam nessa estabilidade. Friedrich Hegel acreditava que a humanidade iria alcançar um troço que ele chamava de espírito absoluto, que é quando o homem vai se igualar à razão, à aparência. Marx acreditava que o comunismo seria o fim da história, porque todos alcançariam um estágio de igualdade. Essa é uma crença muito do século XIX. O século XX, com a sua Primeira e Segunda Guerra Mundial e com a Guerra Fria, trouxe para nós a ideia de que a estabilidade ela é impossível. A estabilidade ela dura pouco tempo, ela tem data de validade. Nós somos seres que não conseguem imaginar o fim da história. Vocês conseguem imaginar isso? Eu não consigo, assim. A humanidade vai alcançar um fim. Como assim? Vai subir fogos, vai aparecer musiquinha, aparecer congratulations e o jogo vai acabar? A gente não consegue muito pensar nisso, né? Mas a ideia da crise ela é constante. Agora, essas crises geram movimentos. Voltando ali, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a ideia que se tinha é que não haveria mais guerra. O mundo cairia num desenvolvimento da tecnologia, da razão, da ciência. Então, essa crença de que não haveriam mais guerras, né, ela dura até 29. Quando chega em 29, piora todos os quadros. E a Segunda Guerra Mundial, ela é reflexo desse processo. Gente, os regimes totalitários têm relação direta com a crise econômica. Tá? Esse é um dos grandes temas dessa aula de hoje. Se não fosse a crise econômica, esses regimes eles não teriam ganhado moral. Se a gente pensar, por exemplo, em quadros políticos recentes, pode pensar no Brasil, se você quiser. A ascensão, por exemplo, agora estou fazendo uma análise crítica, tá? Não estou me posicionando politicamente. O Bolsonaro,
Não seria ninguém se não fosse a crise gerada no final do governo Dilma, que foi interrompido pelo processo de impeachment. Tá? Se não fosse essa crise, esse quadro de crítica à política, de crítica aos políticos, de olhar para o nosso sistema político como se fosse um sistema fracassado, o Bolsonaro, antes do processo de impeachment da Dilma, ele era um político insignificante de um partido insignificante. Tá? E isso vai mudar a partir do momento em que a crise faz com que um discurso mais autoritário, nacionalista e centralizador, ele ganhe apoio popular. Ana Luísa está falando, foi possível ver essa questão das pessoas se interessarem mais por regimes autoritários quando a maioria da população brasileira estava pedindo por ditadura militar. Perfeito. Quando a gente começa a pedir ditadura militar, é de uma incompreensão histórica muito grande, mas o sentido de pedir ditadura dá para entender. É a vontade de que regimes autoritários que resolvam as questões de uma maneira unilateral e autoritária façam com que a gente saia da crise, faça com que a gente saia do quadro horrível que a gente vive. Então, é muito importante estarmos atentos a essas questões, porque, aqui, ó, por exemplo, estão me perguntando aqui, ó, a Ana Tereza, professor, como a gente pode falar sobre autores de Stalin? Porque não se encaixa no fascismo. Ele é o autoritarismo à esquerda. Ele é o autoritarismo que também é, Ana Tereza, uma reação à crise da ordem liberal. Né? Ele vai centralizar o governo fugindo da ordem liberal, mas não só da ordem liberal, ele foge do capitalismo. Então trata-se de um novo modelo político, econômico e social. Eu vou dar uma aula para vocês sobre o Stalin, entendeu? Vai ser uma aula sobre o Stalin e o regime stalinista, o regime soviético stalinista. Mas se a gente pensar em termos de alternativa capitalista ao regime liberal, é o nazismo, é o fascismo. São esses regimes autoritários. Gente, no Brasil até hoje, porque vamos lá, respondendo à pergunta, por que o Hitler fez o que fez e ninguém fez nada? Por que esse nazismo e o fascismo pôde se desenvolver, ampliar território, conquistar território, ganhar poder político, ganhar poder militar? Lembra que a Alemanha estava proibida de ter exército? Então, quando chega em 1939, a Alemanha tem um exército de milhões de voluntários. Milhões, e é o maior exército do planeta Terra, pelo menos em terra, maior exército do planeta Terra, quando nós chegamos em 1939. Por que todo mundo deixou isso acontecer? Porque eles resistiam e usavam o medo do socialismo como arma para se manter no poder. Ora, a gente escuta até hoje no Brasil que o Brasil está sob ameaça comunista. Todos os golpes dados no Brasil foi para manter o Brasil longe da ameaça comunista. Gente, agora eu vou falar pessoalmente, minha opinião. Cadê essa galera do comunismo que não invade logo? Porque o medo comunista ele é usado eternamente por esses regimes. Dizer, ó, cuidado. E a gente ouviu nos Estados Unidos agora o Trump, e muita gente que apoia o Trump falar que a derrota do Trump é um risco à democracia dos Estados Unidos e à ascensão do comunismo. E o fantasma agora, ao invés de ser a União Soviética, é colocado como a China. Só que é muito interessante, muito interessante porque o Brasil, por exemplo, a política brasileira atual critica a China, critica o modelo chinês, coloca até a vacina com participação chinesa em xeque, mas é muito interessante que a economia continua tendo a China como nosso principal parceiro comercial. Né? As nossas principais exportações, nossas principais parcerias econômicas são feitas com os chineses. Então é uma puta de uma hipocrisia. Porque se você pensar, não, tudo bem, vamos criticar para manter esse medo do comunismo que chega, mas a gente continua com os nossos laços econômicos, continua ganhando a partir desse processo econômico. Então, eu quero que vocês entendam que o comunismo ele foi utilizado como base para a ascensão desses regimes autoritários. E ele ainda é utilizado. Não que nós temos regimes nazistas e fascistas hoje, mas nós temos regimes que se baseiam em decisões, muitas das vezes autoritárias, para impedir a ascensão desses movimentos. Então, não é algo que ficou na história. O autoritarismo, o nazifascismo, ele teve o seu momento de existência ali antes da Segunda Guerra. Na aula de Segunda Guerra eu vou explicar bastante, vou falar do caso espanhol também. Mas ele teve a sua ascensão, vamos dizer, se não autorizada, mas pelo menos o mundo democrático fez vista grossa, porque a ascensão deles era contra o socialismo, e era para impedir o avanço do socialismo.
E aí, quando chega na Segunda Guerra Mundial, aí vai ter a hipocrisia escancarada, porque nós vamos ter a união de uma potência capitalista, Estados Unidos da América, com uma potência socialista, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, para vencer quem? Os nazistas, que vão ser um problema, mas mais para frente. Até 1936, pessoal, Hitler é amiguinho da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Brasil. Vargas era um admirador do Hitler e do Mussolini, tá? Então, o jogo da história nunca é um jogo preto no branco. Os personagens se alteram, os lados se alteram, os interesses se modificam, mas é importante que a gente sempre fique atento à ascensão do totalitarismo, à ascensão de regimes que nos privam das liberdades individuais, que nos privam da liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa, pessoal, é uma das características do regime democrático. E é uma das primeiras coisas caçadas em regimes autoritários. Você já deve ter ouvido seu pai ou seu avô falando que na época da ditadura militar não tinha corrupção, né? Será que não tinha corrupção? Ou será que a corrupção não era mostrada pela o corte da liberdade de imprensa naquele período? E da liberdade de expressão? Entenderam? Talvez o regime militar tenha sido o regime mais corrupto da história do Brasil, que mais desviou dinheiro em obras superfaturadas sem licitação da história do Brasil. Mas tinha imprensa para falar isso? Não. Tinha imprensa livre para colocar isso para todo mundo perceber? Não. Agora, mesmo com a imprensa, nós temos pessoas que dizem que essa imprensa é manipulada, né? Então faz parte, né? Faz parte. Mas enfim, meus queridos, eu queria trazer nessa aula para vocês esse sentido do fascismo, do nazismo, um pouco da característica de cada movimento desse, a figura do Hitler exaltada no princípio da infalibilidade do líder, tá? Mas que foi algo construído e construído sobretudo pela propaganda, e que tudo isso vai atrair muitos alemães. O Hitler vai na infância, pessoal. O Hitler pega a ideia do escotismo, tá? Que foi desenvolvida na Inglaterra por um cara chamado Baden. Ele pega a ideia do escotismo, não sei se alguém aqui já foi escoteiro, eu já fui escoteiro, sempre alerta para os escoteiros aí. O escotismo, ele é trazido para a Alemanha e transformado num projeto chamado de juventude hitlerista, tá? Ou seja, desde criança, você vai trabalhando a ideia dos princípios do Estado nazista para que essa pessoa chegue na idade adulta como um verdadeiro soldado do regime, como um verdadeiro defensor do regime, né? Então isso é feito ali a partir da infância, a propaganda, o cinema alemão. O cinema alemão vai usar todas as características do cinema e as inovações no campo do cinema para o convencimento de todo mundo, e principalmente o convencimento da ideia de que o judeu é uma ameaça, o que vai levar, né, à expulsão dos judeus, a uma campanha para não comprar em estabelecimentos hebraicos, a uma regulamentação dos judeus e finalmente a expulsão dos judeus do território alemão para os campos de concentração, tá? Então, assim, isso foi um regime que ocorreu, e ele ocorreu às vistas do mundo inteiro, e o mundo inteiro permitiu que ele ocorresse, tá? Então é muito importante perceber os movimentos totalitários e ter uma vigilância constante para que esses movimentos não se instaurem. Vou aqui fechar minha aula dizendo para vocês, quando é que a gente sente quais são as pistas de que regimes autoritários estão novamente e pouco a pouco se instaurando ao nosso redor? Quando os direitos individuais começam a ser criticados, quando a liberdade de imprensa começa a ser atacada, tá? Quando os discursos de minoria começam a ser atacados, tá? Quando a educação livre começa a ser atacada, né? Quando você vê ataques a liberdades individuais em toda a sua natureza. Em toda a sua natureza. Então, esses são indícios em todos os movimentos de regimes autoritários de que esses regimes autoritários estão chegando. E pode ser que eles cheguem por vias democráticas, com manipulação dos canais democráticos, mas por vias democráticas. Beleza? Então, eu encerro aqui a minha parte da fala. O propósito nosso foi essa reflexão sobre como que a crise de 29 e a crise econômica está ligada à ascensão desses regimes autoritários. E agora eu queria ouvir vocês. Eu abro agora para as perguntas, para a participação de vocês. Professor, eu e a Maria Clara fizemos perguntas enquanto você estava projetando. Eu posso ler elas? Pode ler, por favor? Tá bom.
eu perguntei se o Japão, quando você projetou uma imagem da Alemanha toda organizadinha, assim, eu perguntei se o Japão estava assim também. Porque eu pensei, Japão, Perfeito. Itália. Perfeito. O Japão é o trio, né? Ali a gente tem as potências do eixo, né? O eixo Itália, Alemanha e Japão. Então o Japão ele vai viver esse processo pelo general Hirohito, que também coloca todas as características dessa centralização. Por que eu centrei a minha fala na Itália e na Alemanha? Porque é onde surge esse movimento, né? E é onde ele ganha características muito semelhantes. O Japão, eu vou falar na aula de Segunda Guerra Mundial, mas ele teve características peculiares nesse autoritarismo, ele teve características diferentes. Por isso que nos livros você sempre vê nazifascismo, né? O Japão era autoritário, tinha características de Estado autoritário e autocrata. Quando eu falo autocracia, centrado na figura do líder, no caso é o Hirohito. Tá, a pergunta da Maria Clara foi se a única diferença entre o fascismo da Itália e o fascismo da Alemanha é o antissemitismo alemão. É uma das grandes diferenças, vamos dizer que é a principal diferença. Porque, na verdade, o alemão é fascismo, ele é fascismo. Só que o fascismo, meninos, ele tem uma característica que é se identificar com o seu país, e as características do seu país. Por exemplo, a gente vai ter na Espanha o franquismo, nós vamos ter no Brasil o varguismo, nós vamos ter na Alemanha o nazismo, mas todos eles são fascismos, que têm nomes próprios em cada país, né? O salazarismo em Portugal. Então, o nazismo recebe esse nome, sobretudo pelo nazi, a abreviação do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E tem uma característica aqui, uma coisa importante. Muitos alunos perguntam, e esse nome do partido nazista aí? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Presta atenção, não é um partido socialista. Tem gente que pega o nome socialista para dizer que é de esquerda. Mas presta atenção no nome. Partido, aí vem o segundo nome. Nacional Socialista. Pessoal, nacional-socialismo é uma coisa, socialismo é outra. Nacional-socialismo é um movimento autoritário, centralizador, que se propaga defensor da classe trabalhadora e fala em nome dela. E ele é baseado no elitismo. Se você pegar a característica do socialismo, é diferente. Tá? Então, são movimentos. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, se você quiser, você pode falar nazismo ou nacional-socialismo. Tá bom? Eu posso dar aula inteira sobre o Hitler falando de que ele é o propagador do movimento nacional socialista, tá? Mas o antissemitismo é a principal diferença. Fala, Ana Tereza. Sobre isso que você disse, muita gente já falou isso pra mim, que o partido dele era socialista, então ele é de esquerda. Eu não duvido nada que daqui uns 50 anos as pessoas peguem um partido chamado Partido Social Liberal e digam que a desgraça que aconteceu com a gente foi por causa de esquerda também. Certeza que vai acontecer isso. A história tem isso, né, Ana Tereza? A manipulação da história é uma característica da humanidade, infelizmente. Infelizmente. Mas como que a gente pode fazer isso? Lendo todas as possíveis interpretações, né? Então, por causa de uma palavrinha se faz isso, né? O nacional socialista. Deixa eu te dar a prova de que não era socialista. É só você pegar a ascensão do Hitler no parlamento alemão. O parlamento alemão era composto por vários partidos políticos e existia lá o Partido Socialista, entendeu? Então, o Partido Nacional Socialista, ele era opositor do Partido Socialista dentro do próprio parlamento alemão. Tanto é que a ascensão do Hitler ao poder se dá para quê? Impedir os socialistas de chegarem ao poder. O que mais, gente? Manda aí. Tô adorando. Professor. Peraí, quem tá? Breno, pode falar, Breno. Ok. Professor, a Isadora perguntou sobre a questão do Japão, sobre o governo autoritário do Japão. Eu queria perguntar sobre o estilo de vida do Japão em relação à cultura estrangeira, porque dentro do próprio Japão eles eram anti-estrangeirismo. Como que eles conseguiram adotar um governo autoritário com algumas características estrangeiras dentro do próprio sistema? Mas isso boa pergunta, cara. Se você observar o Japão antes da Segunda Guerra Mundial, ele tem uma característica muito comum da Alemanha de expansão territorial, só que ele vai fazer na Ásia, né? Ele vai, sobretudo, partir para cima da China, de territórios da China. Por isso que eu disse, o Japão ele é muito mais autocrata do que simplesmente fascista. Não é o sentido de que ele copiou a Itália ou a Alemanha, mas que ele se identificou a Itália e a Alemanha em características.
entendeu? Porque realmente eles são muito xenofóbicos, os japoneses, né? A cultura deles é muito fechada. Até hoje existem grandes dificuldades de casamentos fora famílias tradicionais japonesas, que não permite, por exemplo, que um filho se case com uma pessoa que não seja japonesa. Então, essa xenofobia ela era muito forte. E essas características comuns, elas vão se alinhar na Segunda Guerra Mundial, para a Segunda Guerra Mundial, nessa ideia das potências do eixo. Mas eu vou explicar lá na aula de Segunda Guerra Mundial que o Japão tinha suas pretensões muito diferentes e muito fechadas, tá? Então, são regimes que coexistiram, mas não necessariamente é uma cópia. Não necessariamente é uma cópia. Eles se aproximavam. Maria Clara? Vamos lá, quem tinha falado agora? Era a Maria Clara? Eu tenho uma pergunta, ela disse que esqueceu. Vai, Isadora. Porque assim, em preparação... Ai, tá passando um carro de político bem aqui agora. Beleza. Que oportuno. Mas estou escutando, pode falar. Mas enfim, em preparação para essa aula eu revi Bastardos Inglórios, né? Porque é muito necessário. E o Tarantino tem dessas, né? Ele adora queimar nazista, ele adora Isso, guardiar nazista. E é interessante a gente observar por parte dos Estados Unidos essa glória que eles têm, né? Tipo, a gente derrotou o nazismo, sabe? Nós, os grandes vitoriosos antinazistas. Por que será? Pois é, né? Por que será que, assim... Eu queria saber por que eles tomam tanto esse crédito, e não só tomar esse crédito, mas assim, eles têm tanto orgulho desse momento da história deles. Boa pergunta. Vamos lá por partes. Primeiro, para quem não viu, fica a dica do Bastardos Inglórios, mas como a Isadora falou, você tem que saber o que você está assistindo. O Tarantino, ele adora pegar figuras que foram perseguidas e colocar elas como protagonistas para matar seus perseguidores. Basta você assistir Django Livre, por exemplo, que você vai ver um escravo, né, que faz toda uma jornada do herói para chegar e botar para capar com os seus perseguidores. E no Bastardos Inglórios é um filme fictício que brinca com a história, tanto é que o Hitler, ele se mata, né? Ele se mata junto com a Eva Braun e com a cachorra dele lá, né? E depois botam gasolina e queimam o corpo dele. No Bastardos Inglórios, o Hitler é fuzilado, né? Ele é metralhado. Então, cuidado com esses fatos históricos no Bastardos Inglórios. Isadora, o fato dos Estados Unidos ficarem batendo no peito e falarem que foram eles os responsáveis por matar, por acabar com o mal nazista, tem muito a ver com a Guerra Fria, tem muito a ver com a imposição que eles vão querer ter no mundo a partir do pós-Segunda Guerra Mundial. Mas se nós formos ficar ali estritamente presos aos fatos, quem derrota o Estado nazista e o exército nazista são os soviéticos. Tá? É a União Soviética, a partir ali da Operação Barbarossa, quando o Hitler vai invade a União Soviética, e a gente tem a contra-ataque soviético, vai espremer e vai chegar em cima de Berlim. E os soviéticos chegam primeiro. Na minha aula de Segunda Guerra, eu vou ter a oportunidade de dar aula mexendo no mapa, que ele vai evoluindo. E conforme você vai vendo esse mapa, você vê que houve uma corrida para ver quem que ia vencer os nazistas na Segunda Guerra. Só que aconteceu que os soviéticos chegaram primeiro. Então tem mais a ver com a Segunda Guerra Mundial e com o patriotismo americano. Tem mais? Professor, eu lembrei. Oi, Maria Clara, manda. Pode falar, Ana. Pode falar, depois você esquece. É porque, professor, o senhor falou, né, que antigamente esses fascistas e nazistas chegaram ao poder também por meio do comunismo, né, socialismo, e hoje em dia também tá tendo essa ascensão da extrema-direita, mas será que tem mesmo esse medo do socialismo chegar, ou é só papo furado para eles chegarem no poder? Difícil responder essa pergunta, viu? Eu acho que tem gente que acredita, eu realmente acho que tem gente que acredita, tá? Que existe um medo comunista. A gente tem pessoas, eu não defendo, eu tenho a liberdade de opinião e de pensamento, portanto eu não defendo isso, mas tem pessoas que acreditam num troço, Maria Clara, chamado de globalismo. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, que é a tese mais ou menos de que todas as potências que querem criar direitos universais e direitos baseados em órgãos universais, na verdade, eles projetam uma dominação global e que, em outras palavras, seria um plano comunista de dominação global, e a China estaria por trás disso. A ONU seria um órgão do globalismo, a OMS seria um órgão do globalismo, tá? Mas se você observar, são movimentos que se utilizam de discursos para ascender ao poder. Tem gente que acredita, mas tem gente que utiliza isso para chegar ao poder. Tem um líder aí de um país da América do Sul que acredita, eu acho que ele acredita.
É porque é uma coisa tão distante, né? Aí parece até brincadeira, tanta gente acreditar nisso. Mas assim, você viu o Trump falando de medo de socialismo nos Estados Unidos? Vocês conseguem imaginar socialismo nos Estados Pois Unidos? é, isso aí é Nos muito Estados Unidos? absurdo, é surreal isso. A gente Eles teve não têm nem aulinha. participação da esquerda na política, né? Não, a Mas- gente teve aulinha minha última semana lá no cursinho falando sobre independência dos Estados Unidos. Gente, a história deles inteira é pautada em valores que são completamente opostos ao socialismo. Não existe possibilidade da instauração de um regime socialista nos Estados Unidos. Isso está gravado, a aula está sendo gravada. E eu falo como professor de história. Só que esse discurso é utilizado, e é utilizado por figuras importantes da política. Então a gente vê bastante esse medo da China e do poder que a China tem, porque isso é fato. A China tem grande poder e grande projeção internacional, tá? E isso é utilizado aí como parte desse processo de globalismo, de dominação global. Ana Tereza. Professor, é porque você disse que o governo fascista também tem uma religião ideal. Queria saber qual que era a religião ideal que o Hitler pregava, né? Porque os judeus foram perseguidos. Então, qual seria, assim, o certo, nesse caso, para eles? Na verdade, os movimentos fascistas se aproximaram do ideal religioso para construir a ideia da família e dos valores que sustentam essa família. Tanto na Alemanha quanto na Itália, houve uma aproximação com a Igreja Católica, portanto, com o cristianismo. Por isso que os judeus eram perseguidos, porque dentro da narrativa feita por eles, nessa época, dentro da narrativa constituída nessa época, os judeus são responsáveis pela crucificação de Cristo. Então, os judeus são perseguidos, inclusive, com justificativo e respaldo religioso. Na Itália, Ana Tereza, é mais clara ainda essa relação. Em 1929, Benito Mussolini assina um tratado chamado Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão é o que cria o Vaticano, é o que estabelece o Vaticano como o país da Igreja. E ele foi dado por quem? Foi dado pelos fascistas. Então, a gente tem muitas imagens de líderes religiosos fazendo Heil Hitler, saudação aos regimes fascistas. Que mais? Assim, acho que só uma duvidazinha. Quão homofóbicos eram os nazistas, de fato? Tipo, como é que era a perseguição à comunidade LGBT, de fato? Existia as características dentro dos regimes fascistas e, sobretudo, o nazista, eles perseguiam movimentos de minorias, né? Então, os homossexuais tidos como minorias eram pessoas, dentro da percepção dos nazistas, tidos como pessoas que impõem a sua vontade e a sua identificação sexual individual à maioria. Então, existe aquela coisa de você não estar colaborando com o ideal da pátria e da maioria, e de ser um pervertido. Então, eles colocam a questão da homossexualidade como desvio de conduta, incentivada, sobretudo, pelo individualismo burguês que vigorou antes do fascismo. Então, eles associavam a homossexualidade, e logicamente que usando o termo homossexualismo e puxando para a questão de como se fosse uma doença, como um desvio de conduta. No chat aqui, a Ana falou, o pior é que esses movimentos vivem em teorias da conspiração. Exatamente, né? Chamadas teorias da conspiração aí, e acreditam piamente nisso, né? Existem... Gente, Professor, tem a pergunta da Ana Júlia. Ah, tá. Deixa eu só falar, aí você faz ela para mim. Existe uma coisa que são interpretações diferentes da história. Vou dar um exemplo para vocês. Tem gente que interpreta que a crise de 1929 foi porque o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, não investiu bastante dinheiro na população e, portanto, no consumo, e por isso que quebrou. Já tem gente que fala que a crise de 1929, o problema dela foi a interferência do Federal Reserve de querer mexer na economia. Ou seja, eu consigo ter autores diferentes que explicam a crise de maneira diferente, baseado em fato e em interpretações econômicas fundamentadas nesse fato. Gente, é um mantra, tá? Se você puder, todo dia de manhã, olha para o espelho e fala assim, não se questiona ciência com opinião. Se questiona ciência com ciência. Se questiona fato com fato. E a gente está vivendo um movimento, nesse momento, anti-ciência, que questiona a ciência com opinião, né? É o terraplanismo
que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Terraplanismo na saúde, terraplanismo na educação, que é você pegar uma opinião sua e, a partir dessa opinião, você querer questionar movimento científico. E aí, isso é importante de ser pontuado, tá? Maria Clara, qual que é a pergunta? Você pode ler para mim? Ou quem que foi que fez? Foi a Ana Júlia. Eu vou ler, ó. Ela falou Tá. assim que o planeta não tem mais estrutura suficiente para suportar outra guerra ou crise mundial. E se caso isso venha acontecer, ela pergunta se o mundo não vai entrar em colapso. Com certeza, com certeza. Se a gente pensar na proporção da evolução da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, dá para imaginar o que seria a Terceira Guerra Mundial. E se a gente pensar nessa ideia de crescimento e proporção de guerra, a Terra acaba. Principalmente pelo arsenal nuclear que existe no mundo, né? Existe arsenal nuclear no mundo para explodir várias vezes o planeta Terra. Se as armas nucleares forem todas utilizadas ao mesmo tempo, a gente explode o planeta Terra e muito menor proporção você explodiria ele. Então, com certeza, uma guerra mundial ela teria consequências catastróficas, tá? Catastróficas. Agora, a história, infelizmente, a gente trabalha em hipóteses, mas o se é muito perigoso na história, né? A gente faz só por jogos retóricos mesmo, para tentar criar tentativas de interpretação, né? Porque o que me dá medo é que, quando a gente estuda a Primeira e estuda a Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que elas começaram bem antes. Por exemplo, nós estamos falando de crise de 29 e nazifascismo. Eles são causas da Segunda Guerra Mundial. O que me dá medo? É porque, se houver um conflito global mais para frente, pode ser que nós já estejamos vivendo os fatores que vão motivar esse conflito. Quer dar uma pirada em teoria aí, em hipótese? Não é história, tá? É hipótese. Eu estou falando desde o começo do ano que eu acredito que nós estamos prestes a viver a maior crise institucional da história dos Estados Unidos. Por que eu falei isso? Porque eu tenho muito receio de que a não aceitação da vitória do Biden pelo Trump vai gerar uma crise institucional que vai ter consequências violentas e globais. Tá? Então, quem sabe nós estamos prestes a viver a queda dos Estados Unidos como a democracia exemplo do mundo. Né? Isso já está acontecendo. Tem mais alguma? Senhor, eu tenho uma recomendação de série só. Tá, manda. Se chama Years and Years, Anos e Anos. Years and Years. É da HBO. É Uhum. fantástica de ver, viu? Eu quero ver, tá na minha lista. Nossa, Eu assisti, pessoal, uma outra dica, Isadora, não sei se você já assistiu, chama The Plot Against America. Ela é uma série que imagina a distopia de que os Estados Unidos teria apoiado a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial e não ficado contra. E o que teria acontecido com os judeus americanos nesse processo de apoio. É uma série muito legal, de 5 ou 6 episódios, mas ela é sem ação, ela é sem movimento, ela é centrada na seguinte questão, e nesse ponto ela é fantástica. Como o fascismo se instaura progressivamente dentro de uma sociedade. A ponto do filho judeu virar para o pai e falar que apoia o Hitler. E por que o pai não apoia? Porque o pai é uma pessoa ultrapassada que não percebe que o Hitler vai fazer bem para os judeus. E de ter um rabino, a série tem um rabino que defende o Hitler, entendeu? Um líder judeu que defende o Hitler. É da HBO, ela se chama The Plot Against America. Tá? Como se fosse o complô contra a América. The Plot Against America. Perfeito, tá aí. A Isadora colocou os dois aí como indicação pra gente. Muito bom, hein? Muito bom. E coloca a série, viu? Não esquece, A Queda e A Onda. Foram as duas dicas de filmes minhas para vocês sobre esse tema, tá? Assista primeiro A Onda, para você entender o que é o fanatismo e como que ele se instaura. Depois você vai assistir A Queda, que é um filme alemão que fala das últimas horas do Hitler. Gente, o cara que interpreta o Hitler chama Bruno Ganz, é um ator alemão, logicamente, fantástico. E, por favor, se você for ver A Queda, não veja dublado, veja legendado, para você ouvir a interpretação do Hitler em alemão, tá? Não deixe. Quando a gente entra nesse tópico, né, entre guerras e Segunda Guerra, tem muito filme pra gente ver. Tem muito filme pra gente ver. Eu vou indicar vários para vocês depois na nossa aulinha de Segunda Guerra Mundial. Mais alguma questão, uma indicação?
Professor, Oi. se a China realmente fosse essa ameaça que muita gente tem medo no Brasil e nos Estados Unidos, ela teria poder para atingir realmente todo mundo? Olha, poder ela tem. Ela tem poder militar significativo, ela tem proximidade com países que possivelmente fariam ali uma aliança com ela. Só que quando a gente percebe a China hoje, a China ela é um país comunista de economia de mercado. Então é um puta paradoxo, né? Ela é um país comunista que estrutura a sua economia a partir da globalização, né? Então não é uma questão fechada. Ela teria poder para fazer frente a um mundo ocidental? Sim. Só que, em grande parte, quem considera essa ideia, considera que a Guerra Fria não acabou, que ainda existe um mundo livre, democrático, ocidental, e um mundo oriental, tirânico e totalitário. Essa interpretação muito maniqueísta da história não me atrai muito. Eu acho que a tendência da China, ela ganha muito mais estando inserida nesse mercado global. Alguém me ajuda a lembrar o nome do documentário que ganhou o Oscar do ano passado, que fala sobre a China nos Estados Unidos, as empresas chinesas nos Estados Unidos? Ai, me fugiu agora o nome, gente. Tem na Netflix esse documentário, tá? Eu esqueci. Coloca no Google sobre isso. É um documentário que trata das empresas chinesas nos Estados Unidos e como que elas funcionam nos Estados Unidos, a administração chinesa dentro dos Estados Unidos. É fantástico, tá? Tentem ver esse, que eu não consigo lembrar agora, alguém me ajuda aí. Indústria americana, professor, nome? Indústria americana, American Factory, isso, American Factory, indústria americana. É impressionante. E ele consegue mostrar, esse documentário, a diferença do perfil, Ana Tereza, do capitalismo dos Estados Unidos com o perfil do, entre aspas, capitalismo do mercado da China. Fantástico. Tá aí mais uma dica, American Factory. Vamos ter oportunidade de discutir a China mais quando nós formos falar sobre Guerra Fria, tá? Vão ter várias aulas minhas agora nesse restinho de ano, tá? Várias lives, brincar, toda sexta-feira eu vou estar falando alguma coisa aqui, além das aulas que eu vou gravar para vocês, para que a gente possa ter vários debates sobre várias temáticas ainda antes do Enem. Podemos encaminhar para o encerramento, eu tinha falado que ia até 11h30, acho que... Obrigado, linda você, gracinha. A Cauane chegou atrasada para a aula, coisa feia. Tô brincando, viu? Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Alguma situação? A net é foda mesmo. A minha eu achei que ia ter problema aqui, mas deu certo no fim, tava variando. Pessoal, eu queria chamar vocês também, primeiro para a aula de hoje à tarde, professor Gustavo Bois, meu amigo mesmo, e um excelente professor, tenho certeza que vocês vão gostar. E na semana que vem a gente tem o Seminafro, que é o seminário organizado pelos NEABs de todos os campos, que vai acontecer no dia 17 e 18, eu acho, se não me engano. Participem, vai ser muito legal, os debates serão muito bacanas, tá? Participem, eu vou mandar uma mensagenzinha incentivando vocês aí para participarem. Mais alguma questão? Não? Podemos despedir? Beleza. Pessoal, foi um prazer, tá? Um abraço para todos vocês. Eu vou encerrar a gravação nesse momento, tá? Interrompi.